לאדוני כי גאוגה, עזי וזמרתיה, ויהי לי ישועה. השירה לאדוני כי גאוגה, עזי וזמרתיה, ויהי לי ישועה. Boa noite, bom dia. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Começamos esse vídeo após ouvir essa canção aí, que é a canção de Moisés. É a continuação do nosso estudo bíblico. Estamos estudando aí sobre o livro de Êxodo. Já falamos sobre as 10 pragas, sobre a travessia do Mar Vermelho. E agora vamos dar continuidade através da história de Moisés, do povo de Israel, sobre o que eles estavam fazendo em busca da terra prometida. E vamos dar continuidade a partir de Êxodo 15, que fala sobre o cântico de Moisés. Após eles atravessarem o Mar Vermelho e chegarem ao outro lado do mar, já na região da Arábia, ali próximo ao Monte Sinai, naquela região ali talvez da Arábia, Moisés se sentiu motivado e começou a louvar a Deus, a cantar a Deus, a entoar um cântico do coração dele para Deus, agradecendo por tudo que ele tinha feito, pelos milagres, por ter livrado o povo da fúria do faraó, do exército lá do Egito. E eles continuaram e Moisés louvou a Deus e fez essa canção, que está aqui no capítulo 15. Vou ler apenas alguns versículos, vou ler aqui para você. Êxodo 15 fala assim... Versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. E ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. E assim Moisés continua. Junto, como está aqui a palavra de Deus, os filhos de Israel. Moisés não estava sozinho. E continuando, ainda também no versículo 20, não só Moisés, mas também Miriam. Miriam é conhecida por ter um pandeiro ou um tamborim e ficava dançando livremente ao Senhor de todo o coração. E eu creio que quando a gente realmente louva do nosso interior, isso é um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, a gente dança espontaneamente para Deus e Deus se agrada disso. E isso era uma característica do povo de Israel, o povo hebreu, fazer essas festas cantando. E continuando, ali, a partir daquele momento em diante ali daquela história do povo de Israel, eles estavam já fazendo a caminhada deles em busca da terra prometida. A gente sabe que seria uma caminhada de em torno de uns 40 dias, mas levou 40 anos, porque o povo começou a reclamar. O povo começou a falar que estava difícil, a caminhada estava difícil. Eles estavam em um local deserto, local árido, local onde era difícil achar água. Imagina isso durante o dia, aquela comunidade caminhando, aquele povo caminhando em busca daquele sonho deles, e no meio do caminho começaram a reclamar, logo de início. E já no versículo 22 do capítulo 15, vou ler aqui para vocês. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Se a gente fica às vezes um dia no calor intenso, já fica sedento, imagina 3 dias sem achar água. Aquela população, senhores de idade, crianças, animais, aquela comunidade geral não achava água, começaram a reclamar, é natural, né? E versículo 23, afinal, chegaram a Mara, todavia,
Não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou Mara. Acharam um local que tinha água, mas a água era amarga, não era saudável, não era uma água doce. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés chamou ao Senhor, clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. E lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, e deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Deus deu um refresco ao povo que estava reclamando, águas saudáveis, palmeiras para descansar à sombra. E Deus queria cuidar daquela comunidade, do povo hebreu. E o versículo, capítulo 16, quer dizer, já começa a falar sobre Deus mandando o maná. E o que era o maná? O maná era um alimento, amanhecia pela manhã como fosse um orvalho branco, que é parecido, não sei se vocês já viram aquele kefir, que geralmente o pessoal faz iogurte, era como uma sementinha branca. Algumas pessoas falam que é como se fosse um arroz, mas era algo que Deus não descia do céu, amanhecia e estava como se fosse um orvalho. Deus fazia aquilo ali aparecer para alimentar, e era um alimento muito nutritivo, muito saudável. E Deus estava ali alimentando o povo de Israel, aquele povo que não tinha de onde tirar alimento no meio do deserto. E o capítulo 16 fala sobre isso, que Deus manda o maná. Eu não vou ler o capítulo todo, mas depois você lê para você ficar por dentro, né? E Deus ali mandava o maná, e às vezes era tanto que aquele maná estragava. Deus mandava também codornizes. O que é codornizes? Eram codornas, aves, também para alimentar o povo. E o povo estava se saciando e mesmo assim reclamava. E chegou um momento já no capítulo 17, é a água da rocha em Refidim. Vou ler aqui para você. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Novamente, sem água, sem ter como se refrescar. E contendeu-se, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos águas para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Novamente eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a perturbar Moisés, colocando como se fosse Moisés ocupado daquela situação toda. Moisés, na verdade, era o líder, né? Ele estava ali seguindo, então o povo quer cobrar do líder. E tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que faria este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Moisés falou: o que vou fazer, Senhor? Se eu não fizer nada, eles vão me apedrejar, vão me matar, vai acabar com a minha vida. E respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estaria ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões e chamou o nome daquele lugar de Massa e Meribá, por causa das contendas dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E assim tinha novamente do que se alimentar. E continuando se alimentar e beber água, né? E continuando no capítulo 17, o povo de Amaleque veio pelejar contra os israelitas. E nesse momento, já no versículo 8 do capítulo 17, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, aonde Moisés feriu a rocha para sair a água. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, e o bordão de Deus estará em minhas mãos. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, porém, Arão e Ur subiram em cima do outeiro. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. E quando, porém, ele abaixava, prevalecia Amaleque.
Moisés estava em cima de um monte com as mãos levantadas, com o bordão dele, e intercedendo para que o povo, o exército de Israel, aqueles homens de Israel, ainda não era um exército formado, né? Ali liderado por Josué, e toda vez que ele estava com a mão levantada, o povo vencia. Os homens de Israel venciam contra os amalequitas, mas chegava um momento que a mão pesava, e ele, quando ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. E foi necessário que Arão e Hur tivessem que apoiar, um em cada lado do braço de Moisés, para que houvesse sustentação nos braços dele, para que o povo pudesse vencer. E assim continuou, e o povo de Israel venceu sobre os amalequitas. Versículo 14, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro, e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e chamou o Senhor, é minha bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E essa é a história da batalha de Refidim, que houve entre o povo de Israel e os amalequitas. A primeira, nessa caminhada deles, estavam em busca da terra prometida. E continuando no capítulo 18, depois de algum tempo, o sogro de Moisés, Jetro, foi em busca dele junto com a família de Moisés, que Moisés tinha uma esposa, e foi encontro de Moisés. Para quem não sabe, o nome da esposa de Moisés é Zípora, está aqui no versículo 2, do versículo capítulo 18. Diz assim, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esta lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, foi peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Ou seja, Moisés tinha uma esposa e filhos. E Jetro estava ali conversando com Moisés e deu um conselho para ele. Falou, Moisés, escuta esse meu conselho, porque você não pega pessoas que... já era uma multidão ali, era um povo, era uma comunidade, já era milhares de pessoas que estavam com Moisés, totalmente debaixo da liderança de Moisés. E Moisés não tinha totalmente o controle, porque era muita gente. E Jetro deu um conselho, Moisés, pega pessoas que venham liderar sobre 1000, liderar sobre 100, liderar sobre 10, para que venham te ajudar. Ou seja, cria sublíderes, cria pessoas que venham te auxiliar, cria um plano de governo, uma estratégia para que você não venha estar sozinho. E quando os problemas forem pequenos, aqueles que estão lá embaixo conseguem resolver, mas se for um problema grande, tragam até você, para que você venha estar resolvendo também. Resumindo mais ou menos isso que está no capítulo 18. E assim Moisés gostou daquele conselho e fez isso. E nomeou pessoas para serem seus auxiliares, serem pessoas que estão abaixo dele. E assim Moisés fez. E se tornou algo mais saudável na liderança dele, para que ele não tivesse todo o peso debaixo dele, né? Toda a responsabilidade debaixo dele. Embora ele era o responsável, havia pessoas que estavam ali para auxiliar ele. E este é o pequeno resumo aí de de Êxodo, capítulo 15, até o versículo 18, depois nós vamos continuar quando Moisés sobe ao Monte Sinai, tá bom? E vamos ler a palavra de Deus, estudar, meditar, porque quando a gente lê a palavra de Deus, as coisas acontecem em nossas vidas, a nossa mente se abre, entendemos aquilo que Deus planeja sobre nós, quer para as nossas vidas, para a nossa família. Como diz o versículo, até o que nosso presidente fala, conhecereis a verdade vos libertará. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente se liberta de tudo. Então vamos ler, vamos meditar, vamos orar e pedir a Deus que você venha ser abençoado com esse pequeno estudo desses capítulos do livro de Êxodo, e procure buscar a palavra de Deus sempre, procure louvar a Deus sempre, com espontaneidade, como Moisés fez no capítulo 15, após a derrota do povo do Egito no Mar Vermelho. Não só na derrota, mas também na alegria. Nós temos que, eu falo assim, não só na derrota, que a gente sabe que Deus fez algo que o povo venceu, o povo ali triunfou, não só nesse momento, mas antes de acontecer um milagre. Louve a Deus de todo o teu coração, louve a Deus a todo tempo, louve a Deus, engrandeça o nome dele a todo momento.
E a gente sabe também que quando a gente murmura, Deus pesa a mão e as coisas não acontecem. O povo murmurou e levou 40 anos para chegar à Terra Prometida. Toda aquela geração que estava ali com Moisés não viu a Terra Prometida, mas sim uma geração nova. Foram os filhos daqueles que estavam naquela caminhada que conseguiram entrar na Terra Prometida. Dessa geração, apenas Josué entrou na Terra Prometida, nem mesmo Moisés conseguiu ver. Então não vamos murmurar, não vamos reclamar, porque Deus quer nos dar mais do que um maná, do que cordonizes, do que uma água que sai da rocha. Ele tem muito mais para nos dar. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.